A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pode endurecer a punição para passageiros que causam confusão em aeronaves, nos terminais ou aqueles que coloquem em risco a operação aérea. Direto de Brasília, quem tem mais informações sobre esse assunto é a Bruna Lima, repórter do Portal R7. Bruna, o que você destaca para a gente, hein? Boa tarde para você. Já começou, né? Oi, Kelly. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Uma dessas medidas que está nessa proposta de nova resolução da ANAC é suspender por um ano a possibilidade desse passageiro que causou riscos aí à aviação de voar. Ou seja, imagina, fez algum problema aí, teve algum problema durante o voo ou na própria área de embarque, ficar um ano sem voar. Isso é uma das possibilidades que está sendo discutido. E amanhã a diretoria da ANAC vai se reunir com os técnicos para poder estabelecer os moldes de uma consulta pública. Então, eles querem submeter essa proposta de nova resolução à opinião pública, falar com pessoas aí ligadas a essa área para poder, de fato, dizer como é que vai ser essa nova resolução que endurece, então, as punições para os passageiros. Ainda, então, não tem uma data certa para que haja, de fato, essa resolução, que ainda vai precisar passar por essa consulta pública e aí vai abrir no Diário Oficial o tempo ali que pode, inclusive, ser prorrogado e aí os técnicos vão avaliar o que chegou, o que pode contribuir. Esse texto aí inicial ainda pode ser mudado e depois disso a diretoria da ANAC, então, vota essa resolução. A estimativa é que em 2026, então, haja, de fato, uma mudança aí na atual resolução. A gente, inclusive, tem um levantamento aí da Associação das Empresas Aéreas aqui do Brasil, é de que entre 2019 e maio de 2024 foram aproximadamente 3.000 casos de indisciplina por parte dos passageiros. A gente está falando aí de problemas que geraram riscos em voos, também problemas com tripulação, e só em 2023, no ano passado, a média foi de 2 por dia. E hoje, a atual resolução, ela possibilita apenas que haja uma contenção desse passageiro e que ele seja retirado do voo. Então, imagina, vai passar disso para um ano sem poder voar. Então, de fato, uma punição muito mais rígida aí nesse sentido, visando, é claro, a segurança de todos os passageiros. Eu queria também, Kelly, aproveitar o espaço aqui, trazer uma outra matéria que está repercutindo no nosso portal R7 em relação ao INSS. O que aconteceu? Existe aí um indício de que houve vazamento de dados aí cadastrais de pessoas, aposentados, pensionistas, pessoas ligadas ao INSS através do login aí do usuário. E isso foi confirmado pela instituição. Eles disseram que, de fato, há esse indício e que eles estão fazendo um levantamento de quantas pessoas podem ou não ter tido os seus dados vazados. Mas ao que indica é que sim, houve vazamento aí de 39 milhões de usuários. Isso ainda, obviamente, como eu estou dizendo, sendo investigado. Mas o que isso afeta na vida dos beneficiários? Quando ele tem um dado cadastral divulgado e quais os benefícios que ele faz opção, isso os torna alvos fáceis de instituições financeiras fazerem algum tipo aí de empréstimo, inclusive fraude. A gente está falando, inclusive, da possibilidade de se tornarem alvo fácil de algum tipo de fraude. Um dado que o INSS deu aqui para a gente, que pode, inclusive, corroborar para esse indício, é de que o seguinte, entre janeiro e março, a média de reclamações de empréstimos consignados, feitos aí de uma forma com que não houve uma indicação por parte do usuário, foi de 943 registros. Em abril, esse número já caiu para 553 e em maio para 405, ou seja, caiu basicamente pela metade, e isso num contexto de adoção de medidas por parte do INSS para evitar justamente o vazamento desses dados, inclusive com suspensão das senhas. Então, foi justamente nesse momento que o INSS tomou uma medida que houve uma diminuição dessas reclamações de empréstimos consignados. A gente vai acompanhando essa repercussão toda e o que o INSS vai fazer em relação a isso. E, é claro, você acompanha tudo no nosso portal R7. Volto com você, Kelly. Com certeza, Bruna. A gente sempre está ligado na R7. Eu acho que vale até uma dica, realmente. Você já levantou a bola, mas uma vez, por exemplo, a minha avó recebeu lá um empréstimo que ela não tinha feito. O dinheiro caiu na conta dela
E aí a gente foi olhar e reclamamos no operador, enfim, que cancelou o contrato na hora. Mas é importante a família do idoso acompanhar também o extrato certinho, viu? Porque realmente é preciso estar atento. Bruna, muito obrigada, viu? É sempre bom ter você aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até mais.